Boa tarde e bem-vindos ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos falar sobre as consequências do coronavírus na economia e nos mercados. Estamos em período de resultados, portanto vamos também olhar para os números das cotadas, incluindo em Portugal. Por fim, no Espaço Empresas, vamos falar sobre o negócio do Fantasy Football. Para começar, no entanto, como é hábito, temos os números da semana com o Marco Silva. Boa tarde, Marco. Obrigado, Chico. Estes são os dados das consequências para já do coronavírus na economia chinesa. Alguns dados, nomeadamente a Foxconn, que é o principal fornecedor da Apple, para a semana terá níveis de taxa de utilização na ordem dos 30% a 40%, que poderão atingir os 60%, mas mesmo assim ainda muito longe portanto, da utilização em pleno da fábrica e, portanto, isso terá consequências, obviamente, na entrega de material à gigante fabricante dos iPhones. No setor dos semicondutores, a Citigroup estima que hoje estejam apenas a trabalhar cerca de 30% da força de trabalho no setor dos semicondutores, o que irá afetar muitas empresas para além das empresas chinesas. Portanto, todo o mundo é cliente das fábricas chinesas. Todo o mundo, seja a Europa, seja os Estados Unidos. Isto irá afetar inevitavelmente as empresas fora da segunda maior economia do mundo. Dentro da China, só na semana do Ano Novo Lunar, portanto, em que estiveram, foi o feriado, mas que muito do setor dos serviços esteve encerrado, inclusive restaurantes, retalho, as perdas estimadas foram de 144 mil milhões só nos serviços, só numa semana. Portanto, não estamos aqui a falar de uma grande parte da economia. Portanto, isto veremos ainda nos próximos dias qual é que será o impacto com mais dados. Este é o desempenho do Wall Street na última semana, apesar de todas as consequências potencialmente negativas, é claramente positivo, ganhos de 3% nas principais tecnológicas, 8% na Microsoft, e exceção das exploradoras de petróleo, nomeadamente a ExxonMobil e ConocoPhillips, que não tiveram prestações positivas. Em termos do mercado internacional, mais uma vez, independentemente dos receios, a performance foi positiva na última semana e, portanto, os investidores para já não estão muito preocupados com as consequências negativas. Este é o panorama do mercado global desde o início do ano e poderemos ver aqui claramente as produtoras, as exploradoras de petróleo são as principais afetadas, com quedas de 11%, 12%, mas também as de materiais, nomeadamente 3M, Caterpillar, que têm sido afetadas porque a procura por estes produtos será e está a ser menor devido ao arrefecimento da economia chinesa e devido também à paragem de muitas fábricas e muitos negócios. Este é o panorama dos setores e das bolsas a nível mundial na última semana, como referi, positivos, ganhos de 3%, a Europa ligeiramente inferior, Brasil com um desempenho menor, porque o Brasil está muito exposto também à questão do petróleo e dos minérios, nomeadamente com a Vale, e portanto, claramente com um desempenho inferior ao resto das principais praças mundiais. Em relação ao início do ano, ganhos nos Estados Unidos, perdas no restante mundo. Portanto, claramente aqui uma dualidade de critérios e de preferências, e os Estados Unidos continuam a ser aquele sítio onde quase todos os investidores vão quando existem riscos pelo mundo. De notar um especial ênfase que as empresas de maior capitalização, e nomeadamente de crescimento, portanto tecnológicas especialmente, têm tido uma performance muitíssimo superior, com um ganho de 6% até à data, desde o início do ano, enquanto as de média capitalização e de baixa capitalização têm contrações, têm uma queda dos seus títulos na ordem dos 0,5% desde o início do ano. E este é, portanto, o gráfico do S&P 500 nesta fase e que tem aqui o nível dos 3.383 pontos como a barreira primária para já eventuais subidas, portanto, agora que já estamos em máximos históricos. E é tudo, Chico. Temos connosco no estúdio o Tiago Cardoso, responsável regional para a Península Ibérica da corretora Infinox. Tiago, boa tarde e bem-vindo novamente ao programa. Obrigado Boa tarde, Chico.
Vamos, como dizia, vamos começar pelo coronavírus, um tema que tem estado nos headlines no último mês e meio, quase. O número de mortos já ultrapassa os 1000, infelizmente, mas o surto não está assim a contagiar tanto as bolsas mundiais. Há dias em que há algumas perdas, mas em geral os índices estão perto de máximos. Como é que se explica perante esta incógnita, como é que se explica esta reação dos mercados? Sem dúvida, tens razão, é verdade. Neste momento os mercados vivem um sentimento de apetite pelo risco muito grande, que muitas vezes acabamos por não ver um contágio direto por parte de notícias que sejam diretamente naquele dia relacionadas com o coronavírus. E há aqui um fenómeno interessante, que é quando vemos notícias más, os índices não tendem a cair, tendem a estabilizar. Quando vemos notícias mais positivas, como foi o caso nesta sessão asiática, em que o governo chinês referiu que não estava a existir o contágio para estrangeiros como era esperado, portanto as coisas até estavam melhores do que o esperado, os índices europeus, aliás os índices americanos durante a noite, dispararam e neste momento vemos Nasdaq, S&P 500, Dow Jones em máximos históricos novamente. Portanto, quando temos coisas más, notícias más, tendem a estabilizar, vemos o quê? Vemos ativos de refúgio ainda assim a valorizarem, mas não com os ativos de renda variável a caírem substancialmente. Portanto, vemos dólar a valorizar, ouro a valorizar, iene também a ganhar alguma força. E quando as coisas nos mostram notícias positivas, aí sim vemos os índices a disparar, como foi o caso desta noite. A verdade aqui é que também temos que perceber que nós não temos noção dos números reais. Pois. Porque aqueles números que nos passam são números que nós temos que acreditar porque são números oficiais, mas eu ponho muito em causa se realmente não existem mais contagiados, se não existem também mais mesmo vítimas. cá fora, também não sabemos, ainda há um período de incubação. Exato, também. até porque, enfim, os centros neste momento de infecção, ou de centros de inspeção de infecção na China, estão completamente sobrelotados e de certeza que é muito difícil ter uma realidade sobre, um número real sobre estes números na China. Vai haver também um perigo muito grande. E há aqui um pormenor interessante, que é, a nós disseram-nos que o período de incubação deste vírus era de 15 dias. Ora, nós fomos alertados precisamente há 15 dias deste vírus e deste início de contágio. Isto significa o quê? Significa que se nós começarmos a ver o número de vítimas agora a aumentar, significa que efetivamente o vírus é mais grave do que se pensa porque está a conseguir ter Inclusive, eu já vi uma mortais. notícia de um especialista dizer que o período de incubação pode ser maior ainda. Portanto, se for maior, vai-nos deixar ainda mais na expectativa para perceber se isto é se já ultrapassámos aquilo que é o precipício, que é, ok, passou o período de incubação, não está a acontecer as vítimas mortais que se esperavam, excelente, ultrapassámos e provavelmente já está saneado este problema e agora é só uma questão de tratar dos infectados e ver as coisas a normalizarem-se. O problema é, se esse realmente período de incubação é superior, vamos estar aqui mais uma semana na expectativa, sempre na expectativa de perceber que o número de vítimas vai aumentar, como é que os mercados vão reagir a isto. A verdade é que temos estado também neste período, já na última semana, e o que é que aconteceu aos índices máximos históricos? Não é incrível. Por outro lado, há um ativo que tem sofrido, não é? Que é o petróleo. Exatamente. Que está em mínimos de 3 meses, creio. Não, o Brent desculpa. Baixou dos $50 por barril. Sim, exatamente. Mas, no entanto, tem estado numa zona de suporte que tem atraído bastantes compradores nesta região e não tem conseguido deixar cair a partir daí. Também, por outro lado, temos a OPEC que também vai certamente proteger este preço. Até agora tiveram uma reunião na semana passada, não decidiram nada. Mas parece que, pelo que ouvi dizer, a Rússia está um bocadinho renitente em cortar a produção. A verdade é que para uns interessa que haja essa proteção, para outros não interessa. E depois temos que perceber que também que o dólar está a valorizar e, portanto, isso também acaba por equilibrar um bocadinho a balança, principalmente para aqueles países que não, nomeadamente aqueles que não são os Estados Unidos, que são extra-Estados Unidos, que acabam por ter também uma proteção cambial com isso. Tiago, vês aqui algum nível de suporte nesta zona, técnico ou fundamental, ou podemos esperar aqui um pouco mais de correção? Olha, eu acredito que isto é uma questão que é difícil de responder. A nível técnico, sem dúvida que estamos nos mínimos, como tu dizias, dos 13 meses. Era 13 meses que dizias? Sim, exatamente, dos 13 meses. E, portanto, é natural que haja aqui alguma consolidação. Depois também temos que perceber que existe sempre as variáveis em relação às correlações que existem no mercado. E, portanto, muito do capital que está a sair dos investimentos em petróleo está a ser realocado noutros ativos, como é o caso do ouro. E, portanto, depende muito aqui da correlação que vai existindo e de alocação de risco que existe nestas várias matérias-primas e principalmente nos ativos de refúgio. Olhando um bocadinho para a frente, e pouco aconteceu nos últimos 2 meses também,
O impacto económico na China já é evidente. À medida que deixamos para trás as férias do ano novo lunar, começamos a ver os problemas que as empresas chinesas têm. Paragens na produção, Exatamente. Despedimentos, em certos casos, empresas com problemas de fluxo de tesouraria, tiveram paradas mais de várias semanas e sem vendas. Portanto, estão a ter pedido empréstimos. Vários analistas estão a rever em baixa as perspectivas de crescimento da China, que já estavam antes. Temos visto um período de revisão em baixa dessas perspectivas há algum tempo e isto vai acelerar. Isto é um facto, já aconteceu e a China é a segunda maior economia do mundo, portanto, os mercados a prazo poderão ter que incorporar isto, especialmente, mesmo se não houver um contágio tão direto do coronavírus no resto do mundo, vai ser um dos fatores que poderá levar a economia global a uma travagem este ano? É possível. No entanto, temos que perceber que, por um lado, as coisas são más e nós vemos os índices, principalmente os índices chineses, que caíram bastante, entretanto já recuperaram. Também foi proibido o short selling há uns tempos atrás, que também travou um bocadinho as quedas. Mas temos que perceber que, por um lado, é mau para certas empresas, por outro lado, é boa, porque, apesar de tudo, isto cria oportunidades para certas empresas. Óbvio que o grande problema neste momento que se vive na China internamente é o problema logístico. É o problema, precisamente como dizias, não há pessoas para trabalhar. Ainda outro dia estava a ler uma notícia de um dono de uma fábrica na China que dizia que neste momento tinha que estar a pagar salários 250% acima para conseguir convencer as pessoas a virem trabalhar, porque muitas delas, nem é questão de não haver trabalhadores, as pessoas não querem correr o risco de se poderem contaminar, portanto tem que se pagar muito mais por esses trabalhadores. Ora, isto também não acaba por não ser viável para as empresas do ponto de vista financeiro. Portanto, isto cria-se aqui uma situação em que eu acredito que o desemprego pode vir a aumentar, o desemprego de curto prazo, não porque, por um lado, porque as empresas obviamente não têm capacidade para continuar a produzir, por outro lado, porque as pessoas também não querem trabalhar, portanto são desempregadas por iniciativa própria. E, portanto, isto vai criar uma espiral negativa. Neste momento, aquilo que já aconteceu foi uma revisão em baixa do crescimento na China em menos 0,3%, face àquilo que era previsto. Previa-se um crescimento de 6,3%, creio eu, está a rondar os 6%, mais ou menos. Portanto, já é um início de uma expectativa que o mercado vai ter que se ajustar, mas, como sempre, os mercados vivem de expectativas. E, portanto, aquilo que neste momento nós vamos ter que perceber é se estes valores vão ou não conseguir ser superados. E, a partir daí, é que vamos ver a principal reação. Ou seja, quando começarmos a ter os principais resultados, os resultados sobre o crescimento da China, já incorporada esta questão do coronavírus, se os resultados forem piores do que o esperado, então aí sim podemos ter uma hecatombe. Tiago, mas há uma coisa que também é importante referir, que é, por exemplo, a questão da inflação na China. Com isto, disparou cerca de 5,4%. A inflação é de curto prazo, é certo, mas o que é certo é que subiu. Há menos oferta de produto. Há muito menos oferta. Será que o Banco Central chinês, que tem intervido, aliás, ainda ontem interviu a disponibilizar capital para as empresas, inclusive, que o Chico estava a referir, que precisam de liquidez, poderá intervir mais e os mercados vão se sentir mais confiantes, como tem acontecido? Aliás, não é de menosprezar que o Wall Street começou a subir quando, a semana passada, o Banco Central chinês interviu pela primeira vez, cortou as taxas de juros e provavelmente vai cortar outra vez. E qual é que achas que vai ser a reação também do FED e do BCE, nomeadamente agora nas conversas que vão haver e nas declarações que vão haver esta semana? Haverá alguma declaração em relação a isso? Mudança de tom. Mudança de tom? Ok, em primeiro lugar temos que perceber que a intervenção que o Banco Central fez não foi brincadeira. Só para termos uma noção, foram cerca de 170 bilhões de dólares que injetaram no mercado. Isto para se ter uma noção, eu não consigo fazer comparações em Portugal porque era muito difícil, mas para se comparar, isto significa 10 anos de poupança que o governo brasileiro vai fazer com a reforma da Previdência. 10 anos. E eles injetaram isto numa noite só. Portanto, estamos a falar, obviamente, de um impacto muito grande e tinha que ser mesmo assim, tinha que ser um impacto forte para também causar uma recuperação grande. Uma abertura dos mercados vários dias depois de acumular de férias e de atrasos disso. E, aliás, nós olhamos para os gráficos, acabamos por nem nos apercebermos, se não soubéssemos que isto acontecia, olhávamos para o gráfico da Bolsa Chinesa ou da Bolsa de Hong Kong e nem percebemos que houve ali uma crise muito grande, porque foram rápidos a intervir. O que é que eu acredito que possa acontecer a partir de hoje? Hoje vamos ter muitos discursos por parte tanto de Mark Carney, Jerome Powell, também Lagarde,
Eu acredito que o tópico principal vai, obviamente, ser este, porque as perguntas vão sempre recair Eles sobre... todos já, na semana passada e na Sim. semana anterior, já vieram dizer que é um novo layer de preocupação e Exatamente. incerteza. Mesmo especificamente a Lagarde falou 2 vezes seguidas nisso, mas sem grande ameaça ou promessa de fazer alguma coisa. Porque também não se pode preocupar nem a generalidade da população, nem fazer passar a imagem de que não só as coisas vão acabar por contagiar a Europa ou os Estados Unidos, contagiando isto, a forma de contágio vai também ter um impacto muito grande na economia. Portanto, também não se pode passar muita imagem de que isso vai acontecer. A verdade é que há economias neste momento que têm mais armas para se conseguir defender a isto, que é o caso dos Estados Unidos, e há outras economias que não, que é o caso da Europa. O que é que pode a Europa fazer? Baixar mais as taxas de juros do que já está e ter outro tipo de impactos negativos que não sejam só agora de curto prazo? É difícil perceber isso. Portanto, eu acho que neste momento a mensagem deve ser um bocado de menos preocupação, também para não preocupar a generalidade da população e a economia também, porque também os decisores acabam por ter um impacto muito grande neste seu discurso. E acima de tudo, esperar que as coisas não piorem. Porque se piorarem, a Europa acaba por ser a principal prejudicada pela falta de armas que o Banco Central tem. Já utilizou. Que já utilizou. Tiago, o coronavírus tem sobreposto um bocadinho nas notícias à época de resultados, estamos em plena época de resultados. Como é que tens visto o decorrer dos números, tanto em Wall Street como na Europa? Acabam por ser, nesta altura, mistos, algumas muito boas, outras muito más. A verdade é que, obviamente, que está a ser interposto pelo facto do coronavírus existir. E aquilo que nós vemos é uma sede muito grande por apetite pelo risco. Eu acho que isto é interessante perceber, principalmente nos Estados Unidos. Sempre que nós vemos uma empresa que publica resultados melhores do que o esperado, que é o normal, normalmente até acontece isto, acho que mais vezes do que resultados piores, e a verdade é que temos visto subidas muito agressivas. Temos o caso da Slack, que subiu 14% num dia, temos o caso da Tesla, que também temos visto esta subida muito, muito agressiva, e portanto aquilo que eu acredito que esteja a acontecer é que existe uma procura muito grande por focos de onde está o apetite pelo risco. E depois vemos estes disparos muito grandes, depois acabam por arrastar os índices para cima. Portanto, eu acho que aquilo que os investidores estão à procura é precisamente de alguma réstia de esperança em algumas cotadas. Tiago, mas existe aqui uma diferença bastante importante, que é esse risco está a ser basicamente concentrado nas big caps. Ou seja, as big caps têm um comportamento, por exemplo, desde o início do ano com um crescimento de 6%, enquanto as small caps estão praticamente no mesmo sítio, flat. Será que quem está no mercado percebe que isto, em muitos casos, é aquilo que nós consideramos é as blue chips que estão a puxar pelo mercado, não é a death, ou seja, não é abrangente, portanto, a força do mercado não está em todo o lado, o que coloca um risco. É assim que vês também É isso situação? que vejo e marco atenção que isto não é um problema de agora, é um problema já de há muito tempo e por isso é que nós constantemente ao longo dos meses temos dito os índices estão em máximos históricos, cuidado, comprar aqui é perigoso, imensas divergências que estão a existir nos máximos, sempre puxado precisamente por causa disso. E basta comparar os gráficos, basta comparar o SP 500 com o Russell 2000, por exemplo, e nós vemos a divergência cada vez aumentar mais entre os dois. Outro pormenor também interessante que eu acho que é de referir em relação ao coronavírus e em relação aos mercados americanos é perceber também como é que a Apple vai reagir a isto. Então, porque... isso há pouco. O Foxconn está a dizer que tem só a semana passada é que tem capacidade de 40% ou 60%. Exatamente. Eu acho que a Apple vai ser um proxy interessante para percebermos como é que os mercados podem reagir a esta questão do coronavírus, principalmente dentro da China, por causa da exposição que a China tem ao mercado chinês e, portanto, sem dúvida que... Tanto em produção como em consumo também. Exatamente. Vai ser, sem dúvida, um ponto muito importante, principalmente na apresentação dos resultados da Apple. Tiago, em Portugal a época de resultados começa tarde. O que é que se espera? Um bocadinho igual ao resto da Europa? Um ligeiro crescimento? Ou alguma coisa que achas que vai estar em destaque? Ora, neste momento, nas cotadas portuguesas, aquilo que se espera, em geral, é que haja um decréscimo de 2% nos lucros das empresas. Isto, no geral, olhando para o PSI 20 no seu todo. E apenas, creio que 3 empresas é que esperam um aumento dos seus lucros, o que é, obviamente, desanimador.
Portanto, estamos a falar de uma larga minoria destas empresas, que é a CTT, a Jerónimo Martins e a EDP, creio eu, que são as únicas em que se espera que sejam superiores aos do ano passado. Mais uma vez, o que interessa é a expectativa. O que interessa é realmente perceber se os resultados saem acima ou abaixo daquilo que se espera. Neste momento, uma coisa é verdade. Olhando para a praça portuguesa, nós só vemos 3 empresas a conseguirem ter uma performance superior àquilo que foi os lucros do ano passado. Se olharmos para outras praças mundiais, se olharmos principalmente para os Estados Unidos, é ao contrário. E por isso é que a Bolsa dos Estados Unidos sobe, por isso é que também o próprio DAX acaba por ter uma performance muito superior à do PSI 20, mas a verdade é que não se espera grandes resultados muito positivos, apenas destacar, se calhar, estas 3 e perceber se o facto destas 3 cotadas esperarem apresentar resultados melhor do que o do ano passado, se com isso conseguimos ter uma expectativa até melhor, e aí sim ver um aumento da performance destas cotadas. E qual é que achas que será a preponderância do outlook, das perspectivas, tanto aqui nacional como internacional, em termos do Wall Street, por exemplo? Será que os investidores vão estar mais concentrados não no que se passou nos últimos 3 meses, mas naquilo que vai acontecer, especialmente por causa do impacto do coronavírus? Acho que não, e aliás, nós já estamos a ver isso. Mesmo empresas que, por sua vez, podem apresentar resultados negativos, ou aliás, resultados positivos, estão a ser afetados pela questão do coronavírus, quando temos notícias menos boas, e por outro lado, quando empresas apresentam más resultados, no geral acabam por ser abafadas, por assim dizer, por um apetite pelo risco que faz permanecer no mercado. Portanto, nesta altura é muito difícil nós fazermos uma análise muito concreta a uma ação ou a uma empresa e dizer esta empresa vai subir amanhã porque apresentou resultados acima do esperado. Pode ser uma notícia negativa por parte do coronavírus e mudar aquilo que é a sua performance. Claro. Temos que esperar para ver um bocado. Tiago, muito obrigado por estar aqui no estúdio eu. mais uma vez. Até uma próxima oportunidade.